E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, que é muito importante aí pra gente. E a gente agradece aí pra estar chegando em mais amigos e mais amigas vascaínas. E aí galera, o negócio é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho desse pré-jogo aí, né? Vasco e Botafogo. O que esperar do Vasco depois desses dois últimos jogos contra o Juventude e contra o Corinthians? Eu sinceramente, galera, o jogo contra o Santos, eu já acho que o Santos estava completamente desinteressado. Não estou dizendo que entregou o resultado, se seria leviano, mas que os jogadores jogaram ali meio que um pouco compromisso, porque de repente já não estava mais dando liga com o treinador e o pessoal precisava de novos ares. Então já imaginei até isso para esse jogo aí do Santos. Mas galera, hoje Vasco e Botafogo, quartas de final da Copa do Brasil, 9h30 da noite, São Januário, com transmissão da TV Globo, Sport TV, Premiere e o Amazon Prime Video, né? Eu peguei aqui as prováveis escalações, né? O Vasco com o possível retorno do Paulo Henrique, ainda que fez muita falta contra o Juventude, contra o Corinthians. E a gente pega aqui o provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, Hugo Moura, que o Diniz disse que acertou com ele na zaga, que ele está muito bem, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, que na minha opinião podia dar uma descansada e colocar o Colombo no lugar dele. Eu tenho visto o Nuno Moreira, parece muito cansado nos jogos, e aí eu acho que de repente seria interessante dar uma folguinha para ele aí no jogo. Mas Ryan, o Verratti ou o David, acredito que seja o David, né? E o técnico, o nosso Fernando Diniz, o nosso teimoso e inventor Fernando Diniz. Botafogo tem a volta do goleiro John, Vitinho, David Ricardo ou Marçal, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. O técnico é o filho do Carlos Ancelotti, o David Ancelotti. Galera, o que eu sinceramente, vocês sabem que eu falo aqui, eu não fico querendo falar coisas para animar, para receber like, para receber inscrito. Eu tô com uma esperança muito baixa nesse jogo, principalmente pelos dois últimos jogos, a teimosia do Fernando Diniz, colocar Nuno Moreira como camisa 8 ou camisa 5, e você vê que o time não roda, o Puma Rodrigues completamente descompromissado. Eu acho que hoje era um jogo que o Tietê tá fora, né? Lembrando, por contusão. Eu queria muito ver o Vasco hoje um time um pouco mais agressivo na marcação. Eu não consigo ver Jair, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. Para mim vai ser um meio-campo fraquíssimo de marcação. O Botafogo vai deitar os cabelos com o Danilo, o Marlon Freitas, o Savarino. A tendência é que se o Vasco entrar com esse meio-campo, a tendência é que o Botafogo tome meio conta do meio-campo, como aconteceu com o Corinthians. Eu entraria com um meio-campo mais marcador, faria mais o simples, colocaria o zagueiro ali da posição, o zagueiro de origem, podia ser o Lucas Oliveira, o próprio Maurício Lemos, e entraria com o Hugo Moura de volta no meio campo, porque o Hugo Moura ele consegue dar uma sustentação ao meio campo, entraria com Barros. Eu acho que hoje é um jogo para o Vasco competir, porque se perder de 1, 2-0, para mim já era, entendeu? Hoje é dia do Vasco ganhar, pelo menos empatar, para a gente poder levar a decisão para o último jogo, e aí tudo pode acontecer, né? A gente viu aí que o Botafogo ganhou de 1-0, no outro jogo perdeu de 1-0.
Mas jogando em casa, ganhou e perdeu fora de 2-0 e foi eliminado. Então o Vasco tem que fazer mais ou menos isso. Tentar ganhar hoje 1-0, 2-1 ou 2-0 no melhor do mundo, ou tentar até empatar para levar a decisão para o último jogo, né? E aí o mercado do Vasco continua agitado, parece que o Vasco ainda tenta o Nathan Silva, né, que é o jogador do Puma, lá do Pumas do México, fica dependendo de forma de pagamento. Parece que o Atlético Mineiro deu um pitaco lá dizendo que o Vasco não paga ninguém. E aí os caras ficaram um pouco com o pé atrás. O Vasco ainda deve o Paulo Henrique e o Vasco ainda deve alguma coisa do Jair. E parece que voltou também as negociações com o Carlos Cuesta, né, o zagueiro lá da Turquia. Muitas coisas aí, pessoal falando que está perto, outros dizem que não está perto. Eu não costumo falar isso, até porque eu não tenho fonte nenhuma. Eu fico aqui mais batendo papo e conversando com a galera sobre o pós-jogo, pré-jogo, o que aconteceu. Gosto de falar das contratações quando elas são anunciadas. Eu procuro estudar o jogador, ver o que o jogador pode entregar de bom pra gente. E o Nathan Silva parece realmente ser um bom zagueiro, é um zagueiro que vem jogando com frequência. E o próprio colombiano, né, que vai estar no banco de reservas hoje, eu entraria com ele no lugar do Nuno Moreira, daria uma descansada no Nuno Moreira, mas com certeza o Fernando Diniz não vai fazer isso. O Fernando Diniz é aquele treinador teimoso, ele morre com as convicções, ele não muda, não altera o time. Então não tem muito o que falar, vamos ver o que o Vasco apresenta, pelo menos espero que o time apresente vontade, garra, e que leve isso para os próximos jogos, porque assim, o Vasco tem o Sport, depois do Vasco tem o Ceará, né? Parece que tem entre o jogo do Sport e do Ceará tem a data FIFA, dá para trazer os reforços, dá para entrosar todo mundo, e aí para a sequência do campeonato, que depois o Vasco pega Sport, aí tem o Botafogo no meio do caminho, depois tem Ceará, depois tem Flamengo, depois tem Cruzeiro, depois tem Palmeiras. Então assim, se o Vasco não fizer pelo menos 6 pontos nesses 2 jogos aí, Sport e Ceará, vai ficar muito complicado. Mas isso é papo para outro dia. Hoje é a Copa do Brasil e mesmo sem muito confiança, vamos falar aí pelo lado do torcedor, espero que o Vasco vença o jogo. Acho que se ganhar o jogo já é um grande feito, que aí a gente leva para um jogo no Newton Santos, que é um jogo dentro do Rio de Janeiro, não tem desgaste, não tem viagem, é chegar lá e fazer um jogo inteligente. Galera, quem puder se inscrever aí, deixar o like, compartilhar, eu agradeço muito e vamos ver aí o que vai dar mais tarde. Um abraço.